Olá, que bom rever você aqui no canal nesta terça-feira. Espero que você esteja gostando e como tem a proposta do canal, né? Crescendo com o apóstolo Márcio André. Quero que você saiba, toda terça-feira nós vamos ter um livro que me fez crescer muito, mas de cunho cristão. E nas quintas-feiras nós vamos ter livros ditos seculares, que também contribuíram muito para o meu crescimento. Tá? Eu sou empresário, sou administrador de empresas, corretor, master coach, então você vai ver muitos livros de várias situações. Tive o privilégio de ser professor também, né? Poder ensinar geografia, poder ensinar história bíblica, então é muito bom poder compartilhar coisas com vocês que me fizeram crescer. Se você estiver gostando do nosso canal, compartilha. Se você estiver gostando do nosso canal, clica no sininho, dá um like. Mesmo se não estiver gostando, dá um não gostei, né? Mas o importante é que você participe desse nosso canal. Quero já avisar, na próxima quinta nós vamos continuar a série sobre a Lei do Triunfo de Napoleão Hill, tá bom? Napoleão Hill, grande autor, tá? E esse livro está sendo uma série pra gente. E terça-feira que vem vocês vão ver um livro. Gente, esse livro aqui, terça-feira que vem, gente, esse livro mexeu comigo. Com as minhas estruturas, eu tinha 13 anos de idade quando eu li esse livro. Qual o livro que o senhor está falando? Eu não tenho o original de quando eu li. Até porque eu tinha 13 anos de idade, eu ainda não tinha aquela coisa de guardar livros. Mas esse livro nunca saiu da minha cabeça. Eu já li ele em 3 capas diferentes. Essa aqui eu ganhei em 2008, O Poder da Quarta Dimensão, de Paul Yan-Cho. Oh, esse livro aqui me fez sonhar com a Coreia do Sul. Você tem noção, com 13 anos de idade, eu não tinha desejo de ir à Disney. Eu não era igual todo adolescente que queria ir conhecer a Disney. Não, eu queria conhecer a Coreia. Eu queria subir um monte da oração. Eu queria conhecer, eram 2 lugares que eu sonhava conhecer na minha adolescência. Coreia do Sul e Israel. Disney, Estados Unidos, Europa, França, nunca tiveram nos meus roteiros. E hoje Deus já me fez, né, ter o privilégio de não só estar na Coreia, no Monte da Oração, de estar já 25 vezes em Israel, 6 vezes no Egito, mas também já está na terra do Mickey Mouse. Né? Já fui para lá na terra do Mickey Mouse algumas vezes. Tá bom? Mas vamos falar do livro de hoje, vamos falar do nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar desse livro aqui, eu já quero pedir perdão a vocês. Esse aqui é da época mesmo, gente. Ó, ele nem tem capa mais, tá? A capa dele, tá? Eu vou pedir até para botarem aqui o vídeo, a capa desse livro que está aqui na minha mão. Era essa aqui, tá? Ele vai mostrar agora a imagem da capa que eu tinha. O meu tá sem capa, tadinho, a capa caiu. Mas eu não abro mão desse livro, ele é muito bom. O nome do livro é E a Bíblia Tinha Razão. Esse livro é um grande best-seller. Esse livro tem milhões de cópias vendidas. Milhões mesmo, tá? Werner Keller, ele é um jornalista, autor de não ficção, e ele foi combatente antinazista, ok? Ele nasceu em 1909, na Alemanha, e combateu o nazismo, e morreu em 1980, na Suíça. Werner Keller, ele escreveu sobre o quê, gente? Olha que coisa chique. Ele fez esse best-seller com mais de 10 milhões de livros vendidos para provar, com achados arqueológicos e fatos verídicos, as narrativas bíblicas, que a Bíblia não é um livro de religião, a Bíblia também é um livro histórico. E esse livro aqui, que eu tive que ler, vou falar aqui para vocês, eu tive que ler. Mas assim, depois que eu cheguei no 2º capítulo, ele me
como é que eu vou dizer? Eu me apaixonei tanto por ele, ele me prendeu, que eu comi o livro. Eu tive que ler porque esse foi o meu livro nas matérias de arqueologia bíblica e geografia bíblica também, tá? Lá no seminário que nós fizemos, quando eu fiz seminário, eu tinha 18 anos de idade, esse foi o meu livro. Essa edição que eu tenho aqui foi publicada em 1960, ou seja, 9 anos antes de eu nascer. Eu comprei esse livro num sebo, né? Já falei aqui com vocês, na época eu não tinha dinheiro para comprar livros novos e tal, e eu era barata de sebo. Eu ficava rodando dentro dos sebos para conseguir os livros que os professores do seminário pediam, ou então pegava emprestado com alguns amigos e tal, mas era maravilhoso. E o que esse livro trata? Bom, já falei, né? Ele trata de arqueologia bíblica e geografia bíblica. E esse autor, ele tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Provar os fatos bíblicos. Isso foi maravilhoso, porque quando você lê a Bíblia, o que te garante que a Bíblia é a verdade? Aí você vai dizer, é a verdade. Eu vou te dizer só uma coisa, a fé. Só que a tua fé não é a fé do companheirinho aí do lado. Não é a fé da pessoa que está me assistindo. Para muita gente, a Bíblia, ou um livro do Harry Potter, ou o livro do Viagem ao Centro da Terra, mesma coisa. E não é verdade. Não é verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, num espaço de mais de 4 séculos de diferença. A Bíblia, ela é única porque você vê do primeiro ao último autor uma unicidade tranquila, porque o grande autor da Bíblia é o Espírito Santo. Quem te garante isso? A minha fé. Desculpe, tá? Mas a Bíblia é comprovada. E este autor, Werner Keller, ele faz isso. Com esse seu best-seller, que a primeira edição dele foi lançada aqui, a primeira edição em português, tá? Em 1958. Werner Keller, ele lançou a primeira edição dele mesmo em alemão em 1933. Ele lançou a primeira edição em alemão. E no Brasil chegou em 58. Essa minha cópia aqui é de 1960. Tá legal? Mas vamos lá. O que ele foi tratando? Ele foi pegando os fatos bíblicos, as narrativas bíblicas, e ele, com auxílio de escritos arqueológicos, documentos de arqueólogos, ele faz uma pesquisa, o que hoje para nós é muito fácil, devido a uma coisinha chamada internet. Agora, pensa comigo num sujeito lá em 1930. 1930, eu estou falando de um garoto de 22 anos. Tá? Ele reunir, catalogar, juntar, isso foi um trabalho hércules. Foi um trabalho muito forte que esse homem fez para conseguir montar esse aqui que nós poderíamos dizer que isso aqui é uma apologética da fé. É uma apologética da palavra. E provando situações que vão desde a geografia de onde você leu a Bíblia, e aliás, vamos de novo. Eu falei isso em um dos vídeos, eu não lembro qual, mas vamos lá, deixa para lá. Dizendo o seguinte, você para entender um livro, quando eu falei agora esqueci até o nome do autor. Vamos lá, para você entender um livro, você tem que se colocar na geografia do autor, você tem que se colocar no tempo do autor, você tem que se colocar em tudo isso. Quando eu falei sobre, eu tenho esse livro aqui, meu Deus do céu, não é o C.S. Lewis, não. Meus livros estão aqui. Autoridade Espiritual. Foi. Eu falei do livro do Atmani. Está aqui, o meu livrinho do Atmani está aqui. Tá? Você tem que se colocar no lugar dele para você entender a mensagem do autor. E Werner Keller, ele começa exatamente mostrando isso. A geografia, a história dos adventos dos patriarcas. Tá? Lembre que
Os patriarcas foram 5. 5. Adão, Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Tá? Ele vai passando por Ur dos Caldeus, e aí ele chega no capítulo 3. Deixa eu comentar um pouquinho do capítulo 3. Ele consegue provar, por escavações, uma coisa chamada o dilúvio, que para muitos é tido como uma ficção, e não é. Há provas arqueológicas no meio do deserto de lodo de inundação. Outra coisa, o dilúvio também é contado em outras histórias, por exemplo, na literatura dos sumérios, eles vão contando como o Napastim, ou o Noé dos sumérios. Nós vamos ver a epopeia de Gilgamestre entre os ninivitas. Então, com nomes diferentes, a mesma história, e inclusive ele faz uma comparação versículo a versículo, texto a texto, e você vê que é a mesma coisa, tá? Outra coisa também, no capítulo de número 4, que vale muito a pena ler. Eu não quero ler tudo, porque é um livro grosso, são 380 páginas. Sim, mas há algumas coisas que vale a pena ler. Por exemplo, no capítulo 4, ele conta, isso, gente, em 1950 e poucos, né? Não, 60, 30 e poucos. Nós estamos falando de um homem que já conta de expedições arqueológicas no alto do Monte Ararat, que só pode haver expedição arqueológica lá em determinadas épocas do ano e em determinados anos, porque o Monte Ararat, que fica na divisa entre a Rússia e a Turquia, ele está ali na divisa dos dois, ele tem neve eterna. O que é neve eterna? O tempo todo ano, há de eterno, tem neve. Há alguns anos, há um degelo maior, que permite algumas subidas de alguns arqueólogos, de alguns alpinistas, e já foi encontrado, inclusive tem fotos de satélite, é o que eu falo. Hoje, mole de fazer. Faz isso lá em 1930, tá? Provado que há um barco no alto do Monte Ararat. Claro, nós estamos falando disso de coisa fossilizada, gente. Nós estamos falando de madeira que já fossilizou, ou seja, ela petrificou, mas dá para ver exatamente o barco. Dá para ver o desenho. Se você jogar isso tudo aí hoje na internet, você vai verificar isso. É provado. O que a Bíblia falava, o que Werner Keller publicou em 1930, 1932, você começa a encontrar e falar assim, meu Deus, esse cara, ele buscou arqueólogos, ele dá um nome dos arqueólogos, um nome de pesquisadores que estiveram lá e puderam verificar isso. Tá? Então, é maravilhoso você ver que a Bíblia tinha razão. A Bíblia tinha razão quando fala do dilúvio, enquanto pessoas acham que isso é uma ficção, é uma fábula que nunca existiu e na verdade existiu. E a Bíblia tinha razão mostrando, inclusive, a Arca de Noé. Olha só, a Arca de Noé no alto do Monte Ararat. Aí ele vai passeando. Em outros textos ele fala das migrações dos hebreus, tá? Até o Egito, os gabirus. O que é hebreu, gente? Aquele que anda. A palavra hebreu é aquele que anda. Lembre que o que você chama hoje de Israel não era Israel, era hebreus. E os hebreus eram aqueles que andam. A palavra árabe significa comerciante. Tá? Você vai encontrar provas do o que é a sarça ardente. E eu posso te contar uma coisa. Eu vivi essa experiência. Como assim? Você viveu a experiência da sarça ardente? Eu vivi a experiência da sarça ardente. Werner Keller explica no seu livro, já na segunda parte do livro, tá? Do reino de Faraós, que vai de José a Moisés, no capítulo 2, da terceira parte, 40 anos no deserto, no capítulo 2 dessa terceira parte, ele explica os milagres, tá, do Êxodo.
E vamos lá, um dos milagres que ele explica a questão da sarça ardente, que poucas pessoas sabem que o Monte Sinai, primeiro que não é um monte, é uma cadeia montanhosa. Essa cadeia montanhosa, ela tem muito minério de ferro. E dependendo da época do ano, você tem ali tempestades eletromagnéticas. Eu lembro que uma das vezes que eu subi o Sinai, nós pegamos uma tempestade eletromagnética dessa, nossos cabelos ficavam todos arrepiados, e um amigo meu me mostrou isso. Ele pegava uma pedrinha na mão e fazia assim no chão, puf, puxava, saía como um raio de fogo da mão dele. E eu fiz a mesma experiência, tá? Então, altamente explicável pela ciência, ok? Só que vamos de novo, agora tu volta no tempo. 6.000 anos atrás, um homem, um pastorzinho de ovelha, que não sabia o que era tempestade eletromagnética, tal. Ele olha lá, um negócio brilhando e não consumindo, parecendo fogo, ele fala que é o quê? Fogo. Fogo, gente. É como se você pegar os escritos, rapidinho, saindo um pouquinho do livro, de Apocalipse, e ver lá João falando que uma estrela caiu do céu. Você já tentou fazer uma pesquisa de qual é a aparência de uma bomba nuclear caindo na Terra? Você não sabe, ela não vem assim. Ela faz assim e desce. E ela desce flamejante, como uma estrela caindo do céu. Volta no tempo, 2.000 anos atrás, a cabeça de um homem que era um pescador, João, e ele olha para o céu e vê aquilo. Pense nisso. E a Bíblia tinha razão, tá? Ele explica a questão das codornizes que os judeus comeram, os hebreus comeram no deserto. Era muito comum, até bem pouco tempo atrás, os egípcios caçarem codornizes, porque é a época do ano da migração. Quando o calor ficava muito forte na África, e várias aves, não só codornizes, migravam para a Europa, atrás de de climas mais amenos. Era só fazer uma tela e a ave batia ali e caía. Gente, totalmente provado pela ciência. Totalmente provado, tá? E ele vai explicando cada um dos milagres bíblicos, entendeu? Ele vai explicando, por exemplo, a história dos filisteus, dos homens grandes, os gigantes filisteus, tá? Que, na verdade, esse povo filisteu é o povo que veio do mar, que nada tem a ver com o povo palestino de hoje. O povo que veio do mar, eles não eram, por isso que eles não plantavam, eles roubavam, porque eles vinham do mar, eles eram literalmente piratas, que se alojaram ali na costa do que hoje nós chamamos de Israel. Entendeu? E eram homens altos, porque o hebreu, o judeu, já na época agora ali, já Israel, né? Ele tinha estatura mais baixa por natureza, como até hoje tem. Você está entendendo? E ele vai mostrando provas da existência do rei Davi, provas da existência do rei Salomão, provas da existência, e até hoje, né, o mundo árabe tenta provar por A mais B que Jerusalém não tinha o templo, e todo dia, todos os dias, arqueólogos hoje encontram provas irrefutáveis, não só dos reis bíblicos, como de que Jerusalém era a capital indivisível, tá? de Israel. Ele traz aqui, por exemplo, como é que fala? As ruínas de Jericó. Coisa que eu já tive a oportunidade de visitar também. As ruínas das muralhas de Jericó que estão lá, para qualquer um ver. Por quê? Por que está lá para qualquer um ver? Porque a Bíblia tinha razão. Não é uma mentira, não é uma historinha. E para terminar, eu poderia falar muita coisa. Mas eu acho lindo a explicação que ele dá quando ele entra na parte do Novo Testamento, já na 8ª parte do livro, capítulo 1 da 8ª parte do livro, tá? Ele vai mostrando a estrela de Belém.
Gente, é tão simples. É tão simples e você vai vendo que nessa conjuntura de Orígenes, e ele prova que o cometa de Halley estava passando sobre aquela Terra. Ele mostra um mapa estelar achado em Sipar, tá? E ele mostra notícias de astrônomos da Babilônia. Porque veja só, quando você ouve falar em reis magos, primeiro eles não eram reis e não eram magos, eles eram estudiosos. Eles não eram astrólogos, eles eram astrônomos. Outra questão, não eram três, era uma caravana de astrônomos. Porque o que se tinha no passado não era astrologia, era astronomia. Tá? Era uma ciência. Isso desde o Egito se estudava astronomia e não astrologia. Tanto que os deuses do Egito nada tem a ver com os deuses da astrologia. Ok? Mas voltando aqui, ele vai mostrando... Ah, mas por que fala que é três? Porque foram 3 presentes que entregaram ao rei nascituro, o rei Jesus. Ouro, incenso e mirra. Isso já colaborando. Gente, vai chegar um dia que eu vou conversar com vocês sobre esse livro aqui, ó. Aqui, ó. Já deixei aqui a mão. Não é agora, tá? Mas até porque a gente já está tocando nesse assunto, que esse livro se completa com esse livro aqui, que eu também estudei no seminário. Olha aqui, a minha capa é velhinha. Que livro é esse? A História dos Hebreus, de Flávio Josefo, o maior historiador, tá? Sobre a história dos hebreus, isso da época dos imperadores romanos. Ok? Mas voltando aqui, para a gente poder fechar esse nosso vídeo de hoje. Ele vai mostrando que era uma caravana que levou ouro, incenso e mirra. Ouro, que era presente dado a um rei. Incenso, que era presente dado a um deus. E mirra, presente dado a um homem. Ok? Vale muito a pena ler. Isso aqui é para quem gosta de ler, tá, gente? É um livro de estudo. Não é um livro devocional, não é um livro que você vai ficar... tem uma historinha. Ele tem uma história porque ele vai seguindo os fatos bíblicos. Ele é um livro de estudo. É um livro de estudo de arqueologia, geografia e história. Tá? Arqueologia, geografia e história. E aí que está esse livro maravilhoso. E a Bíblia tinha razão, de Werner Keller. Olha, homens como esse, Werner Keller, Napoleão Hill, que publicam livros como esse aqui, sem inteligência artificial, sem a internet, sem nada, que antes de publicar tiveram que se dar um trabalho monstruoso. Quando você vai vendo aqui todo o glossário das pesquisas que esse homem fez, gente, das gravuras, estou falando da época da década de 30, década de 20, ele juntar fotos, mapas, olha, foi um trabalho maravilhoso, vale a pena para quem gosta de coisa boa, ok? Livro bom, Werner Keller, e a Bíblia tinha razão. Gostou? Se gostou, compartilha. Se gostou, nos segue, clica no sininho e vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio André. Quinta-feira estaremos juntos para continuar o estudo de A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Terça-feira estaremos juntos para O Poder da Quarta Dimensão, David Young Cho. Eu vou tentar buscar a capa do livro que eu li, tá bom? E eu vou mandar botar aqui a capa do livro que eu li, que não foi esse aqui. Mas eu lembro bem que esse livro me fez mudar minha vida, meu modo de orar. Até lá! Fica com Deus. Tchau.